Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Filhos e filhas da igreja, hoje se celebra o título de Maria como Nossa Senhora das Dores. No século XIX, o Papa Pio VII, foi esse tempo em que se instituiu esta festa da Nossa Senhora, para lembrar, um dia depois da festa de Santa Cruz, que foi ontem, lembrar que ela está aos pés da cruz. O Evangelho de hoje está dizendo que a Santíssima Virgem está aos pés da cruz e ali ela e o discípulo amado recebem uma missão. Um acolhe o outro. O discípulo amado é a igreja que acolhe Maria. Maria acolhe seus filhos. E nós somos esses acolhidos e devemos ser acolhedores. E o título das dores passa por tanta situação que Maria viveu ali no caminho do Calvário, de olhar para o filho sendo maltratado até morrer numa cruz. As nossas dores unimos aos pés da cruz de Jesus, como discípulos amados que somos do Senhor, nos ajoelhamos ao lado da Virgem Maria aos pés da cruz e entregamos a nossa vida, os nossos sofrimentos, nossas lutas e nossas batalhas. Nós estamos vivendo essa experiência. A maior dor que pode ser causada em nossa vida é o pecado. A maior dor que pode acontecer, principalmente quando eu não busco o perdão de Deus, é o pecado. Ele tem que me fazer doer para nunca mais querer pecar. E é nesse caminho que nós estamos. Semana passada o padre falou sobre as confissões. Hoje, semana passada, falamos do exame de consciência. Se você buscar o padre para se confessar. Depois, hoje falaremos do arrependimento e do compromisso diante do Senhor para não mais pecar. E na sexta-feira que vem, aí sim, como confessar e como cumprir a penitência dada para satisfazer a nossa vida e nos livrar do pecado. Assim como eu disse semana passada, nós temos a palavra de Deus como uma força poderosa na nossa vida e temos também esse livro aqui como eu falei para vocês, o Catecismo da Igreja Católica, o resumo da nossa fé católica tem que ter esse livro. Junto com ele, a Sagrada Escritura, mas tem que ter junto. É o resumo da fé, dos ensinamentos. E aqui contém todo o ensinamento da confissão, de confessar os nossos pecados. Jesus disse aos apóstolos: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Os apóstolos cumpriram tempo ao tempo esta missão de ouvir as pessoas e de perdoar os seus pecados. Claro que com o tempo todas as coisas vão acontecer de tal forma que a igreja vai nos ensinando a como vivenciar a graça do perdão. Quem estava na semana passada já ficou abalado. Tomara que fique mais um pouco. Vamos lá. Uma catequese esta noite no título de Nossa Senhora das Dores. Primeiro, confessar-se tem que ser de fato
um desejo de quase ser batizado de novo. Aí não existe rebatismo, mas de renascer. Quando eu me arrependo da minha falta, quando eu me arrependo do meu pecado, quando eu me arrependo da minha dor, eu me sinto lavado. Santo Ambrósio dizia que existe na Igreja Católica duas conversões. A primeira, na ata do batismo, e a segunda, nas lágrimas da penitência. Somos lavados. Nosso Senhor nos ensina. Nosso Senhor nos transforma. Quando o homem descobre a grandeza do amor de Deus, experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e tem medo de ser separado de Deus. Então, a primeira coisa, horror ao pecado, não estimação, mas horror ao pecado. Para confessar, nós vamos ver semana que vem em mais detalhes, é preciso ter um propósito claro de não pecar. A terceira Igreja Católica, 1946. Cristo, o Senhor Jesus, instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua igreja. Então, Jesus instituiu o sacramento da penitência para todos da igreja, mas só os que são pecadores. Levanta a mão de quem é pecador. Então, ou seja, é nós, todos nós, os membros da igreja, têm a graça de receber o perdão desde o século. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão da igreja. O sacramento da penitência oferece a eles uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam esse sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. Então presta atenção. Desde o dia que eu fui batizado, depois do meu batismo, eu posso ter cometido pecados graves. E se esses pecados graves eu crio essa consciência e me dói, e me machuca, eu me arrependo, então eu devo confessar. Depois que eu me confessei, a última confissão que eu tive, em diante, os pecados graves que eu cometi precisam ser confessados. E assim vai até o fim dos nossos dias. E vai ficar como lugar do pecado no máximo. No século VII da igreja, inspirados na criação monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, a qual não mais exigia a prática pública e prolongada de obras de penitência, antes de receber a reconciliação da igreja. Não chegou um tempo na igreja ainda que era público a confissão dos pecados, não era assim como é hoje. E a partir dessa tradição dos missionários da Irlanda, até hoje é assim que a igreja ensina a gente a se confessar. Então, hoje em diante, o sacramento da penitência se realiza de forma mais secreta entre o penitente e o presbítero. Muito bem. O que nós temos que falar aqui diretamente é do arrependimento. Se você leu, se você buscou toda aquela exame de consciência semana passada e percebeu erros na sua vida a partir daquela reflexão, então existem pecados a serem confessados. Mas antes
Por isso o exame de consciência. O exame de consciência é para também se arrepender. Você olha o seu pecado, eu pequei, cadê o raiva da minha mãe? Vou confessar, mas eu continuo com raiva. Então não tem arrependimento. Existe perdão por causa de você. Então, quando eu faço esse exame, eu devo me arrepender. A disciplina e a celebração do sacramento podem ser servidos na sua própria estrutura fundamental e constam de dois elementos igualmente essenciais: os atos do homem que se converte sobre a ação do Espírito Santo, a saber, a confissão e a satisfação, e a ação de Deus por intermédio da igreja. A igreja, pelo bispo e por seus presbíteros, concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados e fixa a modalidade da satisfação, modalidade da penitência, que eu entenda melhor, né? Da penitência para si. Ora pelo pecador e faz penitência com ele. Assim, o pecador é curado e reintegrado na comunhão da igreja. Os atos do penitente. A penitência é do pecador a suportar tudo de boa vontade. Se eu chegar para você um dia, posso fazer isso, ninguém mexe com isso, brincadeira. Mas se eu chegar para você um dia e dizer: olha, sua penitência é acordar durante 40 dias, às 3 horas da manhã, de joelhos, rezar a Deus. Aí você: nossa, pai, mas meu pecado é tão pesado assim. Não, você vai fazer de boa vontade. Baixa a cabeça, você pecou e precisa fazer a sua penitência. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade e orgulhosa satisfação. Precisa de pleno. Entende? Agora, muitas pessoas perguntam assim: às vezes eu não consigo achar uma palavra para confessar. Mas eu nem preguiçoso, não tem gente. Só na hora marcada, parece doutor. Eu acredito muitos falam por aí. Agora eu não estou preocupado. Bom, e aí eu posso, porque o pecado mortal ele me afasta da comunhão. Não me confessei, não posso mudar. Agora, os mais puritanos por aí não lembram da Santa Igreja Católica, e existe uma situação em que o penitente, se não teve a oportunidade de conversar, de confessar com o sacerdote de fato, não foi por preguiça, não foi por se enrolar e orar, não foi por nada disso, mas não conseguiu a confissão, ele poderá, mesmo pecado mortal, ser perdoado do pecado mortal. Não há. O que é isso? Que loucura é essa que está falando? A contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e na detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. Contrição de caridade do catecismo. Essa contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. Se incluir a firme resolução de recorrer quando possível à confissão sacramental. Então, presta atenção. Preciso me confessar. O padre não pode atender. Vai começar a missa. Eu não vou
perfeita, ou seja, uma dor na alma e um ódio do pecado você cometeu. Você é perdoado dos pecados familiares, pecados leves e do pecado mortal, desde que haja uma firme resolução de quanto nós recorrer quanto possível à confissão sacramental. Não é possível. Confissão perfeita. É o que muito a igreja pediu no tempo da pandemia, que não se podia confessar. Então, busque uma confissão perfeita, seja perdoado, sinta-se o perdão de Deus e tua vida, e tenha a firme resolução de, no momento correto, buscar o sacerdote. Mas tem também uma outra condição, que é a condição imperfeita ou aflição, que é dom de Deus também. Mesmo dom da condição perfeita, que ali perdoa os filiais e o meu pecado mortal, se eu crio a firme resolução de me confessar em seguida, então não é propício. A condição denominada imperfeita ou aflição também é um dom de Deus. O impulso do Espírito Santo nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, condição por temor. Poderia ser uma forma um pouco mais simples, que a condição perfeita é uma condição por amor a Deus e ódio do pecado. A condição imperfeita é uma condição por temor, é uma parte da consciência. Você tem medo de ir para o inferno, então você vai lá e se coloca no ato potencial da missa. Esse trabalho da consciência pode ser o início de uma evolução interior, que será concluída sobre a ação da graça, pela absolução sacramental. Por isso mesmo, por si mesmo, porém, a condição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obter o sacramento da penitência. Então aí convém preparar a recepção desse sacramento, fazer esse exame de consciência. Mas veja, é perdoar os pecados veniais. Então o acesso à comunhão não está recomendado. Ok? A condição perfeita, não por medo, mas por amor a Deus. Por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, você quer se confessar. Por quê? Vai ou não volte? Não é por temor. Aí você não conseguiu confessar. Então você está lá na permissão da missa. Você vai fazer uma confissão. É um dom de Deus que você está buscando arrependimento, mas há um temor ali. E a oração se torna perfeita. Mas que tomar cuidado causando o nome dele. Não. Então ela tem que aqui, não é nem condição perfeita. É cometer outro pecado mortal se não se cuidar dela. Mas quando a condição perfeita não tem o perdão dos pecados graves, mas ela presta o Deus sacramento da penitência. Preciso sim a confissão. Todas as formas eu preciso buscar o sacramento. Agora, eu fiz um exame de consciência e encontrei pecados veniais apenas. Posso buscar a comunhão? Sim. Talvez a sua dúvida seja: então os pecados veniais, eu não preciso confessar com o Padre? Há uma igreja. A confissão dos pecados é uma acusação que você faz de você, mesmo do ponto de vista simplesmente humano. Veja, eu estou te levando a meditar,
a necessidade de um verdadeiro arrependimento, uma confissão dos seus pecados. Você nem chegou no confessionário. Começou sexta-feira, hoje é sexta-feira, ainda não vai chegar no confessionário. Se eu não chegar no confessionário, sexta-feira que vem. A confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais foram culpados, assume a responsabilidade deles e assim se abre de novo a Deus e a comunhão da igreja, a fim de tornar possível um novo futuro. Uma coisa importante, quando eu me confesso, eu me abro de novo a Deus. Toda vez que você fala em comunhão com a igreja, alguém que se confessa não está unido à igreja, não está sendo perdoado dos seus pecados. E a comunhão com a igreja, romper a comunhão com a igreja, é pecado. Não precisa pedir. A declaração dos pecados ao sacerdote, é essencial, constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes, depois de examinar sinceramente, devem na confissão, situação que vem, vai já direito aqui, enumerar todos os pecados mortais de que tem consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos, tendo sido cometidos somente contra os dois últimos preceitos do pecado. Então, todo fiel deve buscar compreensão dos seus pecados. A gente deve aprender, fiz um exame de consciência, ouvi ali, entendi essa coisa da compreensão do meu pecado, da compreensão perfeita, entendi tudo isso. Isso deve ser um ato de arrependimento daquilo que eu fiz e de ter um propósito de não mais pecar. E aqui está o grande problema da humanidade hoje. Quantas vezes eu devo me confessar? A igreja diz pelo menos uma vez ao ano. Mas talvez uma vez por mês seja bem bom. Se eu me confesso toda semana o mesmo pecado, o que está acontecendo comigo? Se eu me confesso pela mais de 3 anos e os mesmos pecados estão comigo, cadê o compromisso de não mais pecar? Veja, não é que eu não vou voltar a cometer esse pecado, sim, mas se em 7 dias o negócio está tão feio assim, em 30 dias está tão feio assim, veja, quando eu saio ali arrependido da minha falta, não é na confissão que eu me comprometo a não pecar, é no meu arrependimento, antes de chegar ao confessionário, antes de chegar à frente do sacerdote e dizer, que são esses os meus pecados. Então, quando eu, no meu exame de consciência, eu percebo, meu Deus, eu matei, estou arrependido da minha falta, maltratei essa pessoa. Então, quando eu estou arrependido, naquele mesmo momento, no exame de consciência, se faz exatamente o compromisso ali ao final. Senhor, coração, vou ficar esquentado. Senhor, vou confessar a minha falta diante do sacerdote. Quero com a tua graça não mais voltar a pecar. A nossa decisão em, ao chegar ao confessionário, depois de se arrepender,
Então, consciência, gerar um arrependimento chato, se comprometer a não pecar. Então, quando eu me arrependo, eu já não quero mais. A gente consegue colocar isso nas buscas, a gente consegue colocar isso nas jaculatórias, em nossas orações, a gente consegue colocar isso em nossas vidas. Não é possível um homem e uma mulher que caminha na igreja há anos e anos e ainda está presa a algumas coisas. Existe confissão do vale? Existe. Principalmente se você não confessa bem. Principalmente se você entra no confessionário e fala uma coisa que você não sabe mentir. Mas o padre fez tudo direitinho. Eu falei para o meu pecado, mas você não se arrependeu. O sacramento é inválido. Mas como que a gente descobre o sacramento da penitência é inválido? Ele está ouvindo. Vamos ver na cara, presta atenção, vai estudar, vai comprar o seu livro do catecismo da Igreja Católica, pega a palavra de Deus. Aqui tem várias citações da palavra de Deus, para você procurar a Sagrada Escritura, o que Deus fala sobre o pecado, e como o homem deve se reconciliar com Deus. E você vai entender, não, se eu falar isso aqui não vai ser, não é válido. Ninguém vai te falar, olha, é válido, isso é bom. É a tua consciência daquilo que você vai aprendendo e que você vai aperfeiçoando. Penitência, arrependimento, confissão. Arrependimento com o propósito de não mais pecar. Confissão da absolvição do sacerdote. Depois, cumprimento da penitência dada pelo sacerdote. São esses os passos para uma boa confissão. Na verdade, a gente vai falar como é que se confessa. O que é que eu não devo falar? Padre, nas confissões desses 14 anos de padre, você atendeu até hoje, se você me fizesse uma pergunta, quantas pessoas você acha uma porcentagem assim que sabe se confessar? Eu daria uns 2% do povo católico. Os que eu atendi, os que eu já ouvi. E por falta de ensinamento da igreja. Claro, por isso que eu estou aqui. Por isso que Deus nos pediu, vamos ensinar a partir de agora, paróquia, como rezar, como interceder, como pedir perdão, como fazer a penitência, como se arrepender. Claro que tudo são ensinamentos. Esses ensinamentos têm um propósito. Qual é o propósito? Levar a experiência da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Então, arrependidos. Por isso que a gente precisa aprender a arrepender-se na missa. Quantas vezes na missa você chegou depois do ato penitencial? Que sem vergonha é você, hein? Se nem o ato penitencial a gente consegue se fazer de coração contrito ali, de joelhos, que gosta, pôr o pé ali, coração na mão, coração na mão. Se bem que na confissão não chama o coração na mão. Mas ali, comprido, mostrando aquele momento do ato penitencial, isso entrega a Deus. Se a gente não faz bem isso, você acha que os pecados vêm nessa preparação. Mas a gente não chega para isso.
da missa, chegar antes para rezar, fazer o seu silêncio, participar do ato comercial, pedir perdão, se está precisando ser perdoado do pecado mortal, fazer uma conversão perfeita. É teu coração vai perceber isso. Estou pedindo perdão porque eu tenho medo do inferno, ou estou pedindo perdão porque eu amo a Deus? Porque eu não gosto de ofender a Deus. Então a conversão, para poder mudar, de certa forma, a igreja tem dois momentos de penitência: o ato potencial e na hora do cordeiro de Deus que tira o pecado. São momentos penitenciais. E outra, o catecismo da Igreja Católica chama esse sacramento de sacramento de cura. Cura é um processo na nossa vida. O sacramento não é o sacramento da amnésia. Quantas vezes se diz: eu não consigo perdoar essa pessoa, eu não esqueço do que ela me fez. Não esquecer nunca, toda. Isso não significa que você não perdoou. O sacramento da penitência, quem esquece é Deus. Quem esquece é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos memória, aquilo fica. Da mesma forma, quando alguém me fez algo muito valioso, toda vez que eu encontro essa pessoa, eu vou lembrar dela, que bonito que ela me fez. Eu lembro, está numa grande lugar da minha vida, ela me ajudou. Ué, vamos lá também. Quando você não alimenta mais ódio, sentimento de vingança contra a pessoa, talvez ainda tenha certa dificuldade de ser esse processo de cura. Mas você não, você conversa com essa pessoa, você cumprimenta essa pessoa, você já perdoou. Só que ela vai fazer você lembrar de momentos ruins da sua vida. Veja, os santos da Igreja Católica, muitos deles vivem a experiência da cruz, dos estigmas. Não dá para esquecer o que fizeram com Jesus. Toda a Sexta-feira Santa a gente vê a narrativa do Evangelho, a voz de Jesus, lá escalando a mão do meio de Jesus, Judas se suicidando, Judas entregando o Senhor, os apóstolos se juntos, só ficou ali Nossa Senhora. Algumas mulheres discípulo amado, como diz o Evangelho hoje. Então não se esquece disso. Mas você acha que Jesus perdoou Pedro quando negou? Imediatamente Jesus perdoou. No amor. Então, nós precisamos fazer o sacramento da penitência na nossa vida, primeiro, que é um presente de Deus para a igreja e para os seus filhos. Segundo, levarei mais em sério. Eu digo, já disse que levar o ato inicial da Santa Missa mais a sério. O mais rápido que seja a oração presidida pelo sacerdote da igreja, é o momento de condição. É o momento de estar a Deus e pedir perdão. Depois, se organizar em sua vida para fazer o exame de consciência no seu cantinho. Vou falar as coisas no ano que vem que eu vou fazer o folhetim com o exame de consciência que a gente preparou semana passada. A hora que vai fazer para montar um negócio bonitinho para você receber. Mas é para fazer exame de consciência. Eugênio já fez exame de consciência comigo na hora da confissão. Ele não é agora, é antes, galera. Mas eu não sei, tá bom, vamos aprender. Mas se faz antes, se faz durante uma semana, 2 dias, algumas horas.
Às vezes o padre parece modelo desfilando por aí, nos eventos católicos. Perdeu o padre, vou confessar. Pastor da Nazaré, eu quero confessar. Será que fez exame de consciência? Será que naquele barulho consegue se confessar? Outra coisa, todo fiel tem o direito de escolher com quem vai irá se confessar. Não existe essa regra de que você tem que confessar com o padre da sua paróquia. O padre da sua paróquia deve colocar no horário que ele saiba que você está aprendendo, que o padre está aprendendo a confissão, mas necessariamente não é o seu padre. Pode ser? Claro que pode. Quantos paroquianos o padre atende? Da minha paróquia, da São Francisco, né? A gente atende. Precisa ser ele? Não. Se algum padre dizer isso, se é isso, ele está dizendo mentira. Pode reclamar com isso. E o fiel tem direito de escolher o seu confessor. Mas também não precisa ser exclusivo esse. Não, pode ser o sacerdote. Na semana que vem nós vamos falar um pouco disso. Como se confessar? Como se comportar no confessionário? Como não fazer perguntas no confessionário? Por exemplo, padre, é pecado? Eu vou dizer se é ou não. Mas a resposta na minha mente é: você não fez o exame de consciência, se você vergonha. Se você pergunta, não é lugar de perguntar ao confessionário, como é que a matéria está sendo ali a confissão, não é lugar de confessar, de perguntar. É lugar de se acusar, de chorar, de sentir dor do seu pecado, de sentir ódio do demônio que te fez pecar. É isso. Não vira lugar de papo. Existem outros momentos para isso que a gente não pode se proporcionar. Nós vamos falar dos padres que não querem que os padres não, mas se algum padre te disser que não é pecado, vai encarar isso em frente. Na semana que vem, nós vamos dizer: se o padre falar que não é pecado, quando eu amo confessar, o que eu faço? Olha bem quente que eu estou fervendo. Não falar isso aí. A luz, o que é ensinamento de Deus. Ok? Nós vamos falar dessa forma de confessar. E quando o meu padre, percebendo na confissão a situação do penitente, o padre pode parar o atendimento de confissão para dar uma atenção especial a essa pessoa. Mas aí não é para confessar, mas orientar, dar alguns conselhos para as pessoas. Não é no confessionário, na confissão, que o padre dá conselhos. Não é. Mas em alguns momentos, se ele tem experimento, assim ele fará. E aí vai atrasar a confissão. Então, se ele achar indicado. Mas também o padre pode terminar a confissão e falar para a pessoa todo dia: você marca para a gente conversar sobre isso. Isso já saiu na matéria de confissão. O padre também pode convidar a sair da confissão. É bonito convidar a sair. Vamos falar outra coisa. Senão ele quer. Então, olha quanta coisa só sobre como ir se confessar. E depois a tal da penitência. Tem gente confessando que não fez a penitência. Pô, na última confissão, o padre pediu. Fala sobre isso. Outra coisa, entender que essa é a doutrina da Igreja Católica. Isso não tem que ensinar para o Evangelho. O Evangelho é outra doutrina. Então o padre vai dizer: não fica querendo ensinar quem não vive a nossa fé,
Eles têm que fazer isso. Deixa eles com a sua doutrina. A porta da igreja católica está aberta para conversão, mas não é desse jeito. Às vezes você fala, vai lá se confessar com o padre. Não é no evangelho, vai se confessar com o padre. Pode. Ele não tem sacramento para isso. Ele tem uma preparação. Se houver um processo de conversão, como já aconteceu, de uma pessoa evangélica vir para o seio católico, aí nós vamos explicar como é que ela deve caminhar. Temos alguns amigos do ano passado, que eram evangélicos, que estão aí na fé católica hoje, mas passaram por um processo, né? Isso muito acompanhado para a igreja. Enfim, tudo isso a gente vai expressar no próximo sábado, será sexta, nosso último momento antes da festa de São Francisco de Assis. Será o último momento para as confissões que a igreja olha em cada momento. Amém. Jesus, cheio de misericórdia, cheio de bondade por nós, que deixou os santos apóstolos o sacramento da confissão. Ajuda-nos, Senhor, a nos empenhar em compreender mais o seu mistério. A luz da igreja que o Senhor deixou, dizendo a Pedro que espelho sobre essa pedra de caminho igreja. Que a igreja que tem a chave possa nos unir ao Senhor tantas vezes que precisarmos, pelo sacramento da confissão. Que assim seja.